que o pastor Ronaldo tem por mim e eu tenho por ele. Ele é o meu amigo. Ele é uma pessoa que eu confio. Ele é a minha referência de homem de Deus aqui na terra. Eu aprendi a honrá-lo. Honrá-lo na posição em que Deus colocou ele. O pastor abriu esse ministério em 2006 e ele falou para mim assim: Gilmar, fica aí onde você está. Fica aí. Porque eu queria, se fosse por mim, eu já queria ir lá. Porque ele me ganhou para Jesus. Mas ele falou: permanece aí, fica aí. E aí passou um ano. No primeiro aniversário da igreja, eu fui lá e eu falei: daqui eu não saio mais. Já fui de mala e cuia. Então eu estou desde de 2007. 15 anos. 15 anos se passaram. E muitas coisas aconteceram. Pastor, mas você concorda 100%? A gente tem as nossas divergências, a gente briga. A gente já brigou numa reunião. Só que todo mundo pensou assim: agora o Gilmar saiu. Agora ele desvia de vez. No outro dia nós estávamos almoçando no Tomate Seco. É isso, né? Fechou até ali na esquininha da prefeitura ali. Ele falou assim, ele me ligou no outro dia e falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: nada, como sempre. Aí ele falou: então vamos almoçar comigo. Eu falei: bora. E ali nós almoçamos, conversamos. E o diabo perdeu de novo. Então eu vi muitas coisas acontecerem no ministério. Eu vi muitas pessoas chegarem destruídas, falidas, sem nenhuma perspectiva, e serem ajudadas, serem cuidadas, e depois caírem. Pessoas que vieram toda destruída. Abrimos uma igreja, colocamos tudo lá dentro, fomos lá, oramos, colocamos diante de Deus, e essa pessoa inaugurou lá e ficou com tudo. E eu falei para o pastor, vamos fazer um boletim. Ele falou assim: não, Gilmar, deixa lá. Eu falei: pastor, ele falou: deixa lá. Não durou 4 meses, eles brigaram entre eles, se separaram, se dividiram. E as coisas vão acontecendo e nós permanecemos aqui. Às vezes as pessoas não estão acostumadas a receber o não. Acha que o não é porque o pastor é ruim. Eles não entendem que é tudo debaixo de oração, tudo debaixo de algo que Deus é quem dá. Tem pessoas que só querem ouvir sim. E não aprendem, e não aprenderam a receber o não. Uma vez, veio uma igreja inteira. E essa pessoa chegou: pastor, vamos nos juntar, vamos nos unir, vamos fazer isso, aquilo, tal. E o pastor foi lá e ajudou, abençoou. E aí eu me lembro que o pastor foi orar e ele foi ungir algumas pessoas, o ministério precisava expandir. E aí ele conseguiu arrumar ali acho que é, como que é o teatro aqui? Não é o Mário Covas não, era o antigo aqui no centro da cidade. E fizemos uma grande festa, e eu era diácono.
Eu já vim diácono do outro ministério. E eu falei, poxa, agora eu vou a presbítero pelo menos, né? Mas o pastor não unge ninguém por amizade. Eu era um amigo dele. Eu era o mais antigo lá. Como eu sou aqui, o pastor mais antigo depois deles. E foi uma leva, assim, eu acho que foi uns 10 ou 12 pessoas ungidas. Evangelistas, pastores, diaconisa. E eu, nananina não. E aí, vem o enviado do diabo. Você está pensando o quê? O diabo trabalha. Noite e dia ele não dorme. E aí o rapaz colou em mim e falou para mim assim, meu, que palhaçada. Era para ele te ungir aí pelo menos presbítero. Eu falei assim, irmão, se Deus não deu a direção para ele me ungir, tá bom demais, eu vou continuar diácono aqui. Esse irmão desviou. Porque na verdade ele ficou endemoniado, porque ele queria ser consagrado, mas ele não queria ir sozinho. É como o diabo, né? O diabo foi sentenciado, ele não quer ir sozinho para o inferno, e ele quer arrastar uma multidão junto com ele, para ele já está determinado o inferno, o lago de fogo com enxofre, mas ele não quer ir sozinho. Aí ele fica enganando as pessoas, arrumando contenda, arrumando inimizade. Mas eu sabia separar a nossa amizade do nosso chamado. Muitas traições. Traições de pessoas que você menos espera. Eu estou pregando para líderes que almejam chegar aí ao pastorado. Porque ser pastor não é fácil, mas é a melhor coisa que tem. Ser pastor, você vai ser enganado, perseguido, humilhado, exposto, caluniado injustamente. As pessoas acham que você não chora. Então a gente precisa aprender a honrar aquele que Deus colocou sobre as nossas vidas. Eu sou muito grato pela vida do pastor, porque quando estava tudo perdido para mim, quando ninguém mais acreditava em mim, nem os meus pais, nem a minha família já acreditava mais, eu estava com o casamento destruído. A Luciana já tinha dado um basta, ela falou assim, eu lavo as minhas mãos. Ela fez que nem Pilatos, né? Eu lavo as minhas mãos aqui. E ele falou assim, não, vamos orar. Deus vai mudar a história do Gilmar. Ele acreditou em mim. Quando estava tudo perdido, tudo acabado, tudo destruído, ele profetizou sobre a minha vida. Então eu sou muito grato ao meu pastor. Hoje ele faz aniversário, não vou falar a idade dele não, eu sei, 50 e todos anos. Não é? Rapaz, eu sei a idade dele. Eu não, eu tenho 19 ainda. Estou indo para os 20 anos. Mas eu honro a vida dele. Amo ele de uma maneira assim muito especial. Amo a família dele. Nesse último encontro, Deus me fez lembrar de muitas coisas.
Na primeira noite, Deus me fez uma pergunta e eu comecei a chorar. Eu acho que foi a Lica que colou do meu lado e falou assim: tá chorando, pastorzão? Eu falei: não, homem não chora. Caiu um cisco nos 2 olhos. E Deus falou para mim: aonde você estaria hoje? Eu falei: eu estaria morto. E aí Deus me fez lembrar de tudo o que aconteceu, de tudo como foi, de como Deus usou o pastor para me abençoar. E aí no decorrer dos dias, Deus falou para mim: você precisa pedir perdão para o seu pastor, para a sua pastora, pela sua ignorância, de ter se ausentado da igreja 2 anos, sentadinho lá no fundo lá, pela sua negligência. E eu fui soluçando, e eu não choro, hein? Sou ruim. Chorando, soluçando, assim, eu me lembro que eu fui primeiro na pastora. A senhora conseguiu entender o que eu falava? O senhor conseguiu entender o que eu estava falando, pastor? Eu sei que foi um quebrantamento assim maravilhoso, um perdão assim de verdade do meu coração. E Deus mudou tudo na minha vida. Eu vim do encontro com as coisas assim totalmente mudadas, uma visão mudada, um pensamento mudado dentro da minha casa. Preciso mudar muito ainda. Mas se nós não aprendermos a honrar as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, nós não vamos obter o sucesso. Coloca aí o versículo para mim, Romanos 13:7. Diz assim: portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos, e respeitem e honrem todas as autoridades. Então não sou eu que estou falando que precisa honrar, que tem que honrar. É a Bíblia que diz. E é o caminho da bênção, é o caminho da vitória. Jesus, ele fala que melhor é dar do que receber. Muitas pessoas na igreja não vão desfrutar da bênção de Deus, da total bênção do Senhor. Por quê? Porque eles fecharam o coração para abençoar e honrar as pessoas. Uma vez eu estava precisando de uma moto. E eu estava orando: Deus, eu preciso da moto. Mas eu não tinha condições de comprar. Mas eu precisava da moto. E Deus já tinha tocado no coração de uma pessoa para me dar essa moto. E essa pessoa não deu. Ela endureceu o coração. Ela falou, o marido falou com a esposa, falou que Deus tinha falado para eles, mas eles fecharam o coração e não me deram. Porque eles não aprenderam a honrar. Eles estão presos ainda no material. E na verdade Deus queria abençoar eles muito mais, porque quando você abençoa, você também é abençoado. E aí eles não me abençoaram. Só que na mesma semana, Deus tocou no coração de uma outra pessoa. E essa outra pessoa me levou lá na Honda, comprou uma moto zero, me deu essa moto, me deu dinheiro para licenciar, me deu uma moto zero. E aí quando eu cheguei com essa moto lá na igreja, eu falei na igreja, ele veio lá chorando, Deus falou para mim te dar a moto, que não sei o que foi, meu irmão, Deus me deu uma melhor. E sabe o que aconteceu?
ele fez negócio com a moto dele com uma pessoa, e essa pessoa nunca mais pagou a moto. Perdeu a moto. E perdeu, deixou de receber a bênção de Deus. Nós vivemos num tempo que Deus, Ele está derramando sobre a igreja as bênçãos celestiais, tanto a espiritual quanto a material. Mas se você não aprender a honrar, essas bênçãos saem pelos vãos dos dedos. Mateus 25, 40. Diz assim: aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, fizeram a mim. Esse texto é bem esclarecido, né? Tive fome, me deu de comer, tive frio, me deu de vestir. E aí a pessoa pergunta: mas quando foi que eu fiz isso? Quando você fez para o Beto, quando você fez para o Diego, para o Juninho, para o pastor, para a pastora, você fez para Deus. Foi isso que Jesus falou. Nós fazemos para homens, mas é Deus quem recebe essa voluntariedade do teu coração, essa honra que você está dando para aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Às vezes nós colocamos algo para os líderes, para que eles sejam abençoados, mas às vezes eles não entendem. Tudo que nós queremos é que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida. E isso tem um caminho. A bênção de Deus tem um caminho. A bênção vem do maior para o menor. A bênção passa aqui, ó, para chegar aí. E se você não entender isso, de nada vai adiantar. Ah, pastor, mas eu acho que era melhor assim. Eu estudei, ó, melhor é desse jeito. Ah, eu acho que é assim. Deus não está nem aí com o seu achismo. Senão Deus tinha escolhido você e não ele. Deus escolheu Moisés para liderar. Deus sempre escolhe um para dar a direção. E nós obedecemos. Ah, pastor, eu não nasci para obedecer, não. Então você vai ficar no rasinho. Se você não aprender a honrar, a respeitar a autoridade que foi colocada sobre a tua vida, você não vai alcançar, você não vai desfrutar da promessa de Deus, porque a promessa de Deus passa pela liderança. Aprender a honrar as pessoas. Eu fui visitar um amigo. Esse amigo, ele comanda uma cidade. Ele é um comandante de uma cidade. E eu cheguei lá e eu falei para a pessoa que estava lá atendendo, para a policial que estava atendendo, uma moça. Eu falei: eu gostaria de falar com o fulano de tal. Ela falou assim: qual que é o seu nome? Eu falei: meu nome é Gilmar. Fala para ele que é o Gilmar, lá de Caraguá. Ela catou o telefone, ligou para a sala dele.
e falou assim: olha, comandante, o Gilmar, lá de Caraguá, está aqui querendo falar com o senhor. Ela desligou o telefone e falou para mim assim: ele falou para você aguardar um minutinho que ele está descendo. E ele desceu em fração de segundos. Ele parecia o The Flash descendo a escada assim, ó. Ele me abraçou, me deu um beijo. Rapaz, que honra de te receber aqui. Eu fiquei constrangido. As pessoas ficaram me olhando assim. Um homem grandalhão, um menino pequenininho. E ele me abraçou e falou assim: vem aqui que eu vou te apresentar para as pessoas. E me levou de sala em sala, me honrando. Cara, uma autoridade. Nos honrando. E aí pessoas não querem honrar o líder. Eu estou falando de um comandante da Polícia Militar. E aí, uma pessoa que está sendo cuidada por um líder, não quer honrar o líder. Aí a gente entende porque a pessoa está naquela posição, porque ela aprendeu a honrar. A Bíblia diz assim, para nós honrarmos a Deus, mas também honrar aqueles que Ele colocou para cuidar de nós. Ah, eu não concordo, pastor. Você tem o direito de não concordar. A vida é feita de escolha. As pessoas não concordavam com Moisés. Corá, ele não concordava com Moisés. Ele ficava fazendo a rodinha dele lá e ó, descendo a lenha em Moisés. Sabe qual foi o final, né? Porque ele não reconhecia a autoridade que estava sobre a vida de Moisés. O final só, simplesmente a terra se abriu e engoliu aquele povo todo. Sabe quem entrou na terra prometida? Daquelas pessoas todas, só 2 pessoas que honraram a liderança. A Bíblia diz que Josué e Caleb honravam Moisés. E eles não faziam nada sem antes ir lá perguntar ao líder. Eu nunca saí para ministrar em outra igreja sem pedir a permissão para o meu pastor. E muitas das vezes ele falou para mim assim: ó, não, eu acho melhor não. Pastor, acho melhor não. Eu falei: amém, pastor. Ah, ele não manda na minha vida. Se eu estou aqui, eu preciso me submeter às regras, as ordenanças, porque Deus dá a direção para o pastor, e o pastor direciona o rebanho. É assim que eu entendo. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Nós não somos piolho. Nós somos líderes cheios do Espírito Santo, que reconhecemos a autoridade de Deus que está sobre as nossas vidas. Mateus 10, 42. Olha só o que Jesus falou.
Aí você me diz se o sucesso está em obedecer e honrar ou não. Jesus, ele falou assim: eu afirmo a vocês, que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Isso é uma direção para as nossas vidas, gente. Quando nós entendemos quem foi que escolheu o pastor, quem foi que escolheu o líder, e honramos ele, automaticamente a recompensa de Deus vai vir sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que está nas suas mãos. A Bíblia diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará por herança. Mas para Ele nos dar, nós precisamos entrar por este caminho, o caminho da obediência, da honra. Nós viemos de uma tradição que, quando se falava em abençoar o líder, era uma guerra. Graças a Deus aqui nós não temos isso. Graças a Deus nós trabalhamos hoje com líderes inteligentes, cheios do Espírito Santo, que entendem o valor da liderança. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Que Deus vai derramar sobre a tua vida toda a promessa de bênção e de vitória que Ele já tem preparado para cada um de nós. Às vezes nós não vivemos o melhor de Deus porque nós deixamos nos contaminar com coisas, com disse e não disse. Olha, essa conversinha já houve lá no céu. Satanás já enganou 1/3 dos anjos. Não deixa o inimigo te enganar, não. A honra é algo de Deus. Honrar o líder é algo de Deus. Eu fiz a minha última reunião do ano com os líderes. Tá aí os meninos aí, ó. Eu dei uma lembrancinha para eles, mas eu disse para eles: eu queria hoje poder abençoar vocês com um carro, dar um carro para cada um. Não foi isso, Murilo, que eu falei? Não foi isso, Vaguinho? Esse é o desejo do meu coração, porque eu aprendi a honrar as pessoas. Eu vou contar uma coisa aqui que não se escandalize, não. Eu nunca falei isso. Ninguém sabe isso. Só os meus filhos e a minha esposa que sabem disso. Eu nunca honrei eles. A Bianca é pegajosa, ela quer abraçar toda hora, eu fico empurrando ela. Eu nunca dei um presente para eles. Eles estão lá, ó. Mas eu não falei que Deus falou comigo lá no encontro? Deus falou para mim: você muda tudo a sua vida. Começa dentro da tua casa. Começa a presentear os teus filhos. E esse Natal nós sentamos lá debaixo da árvore, e um deu presente para o outro. Foi uma coisa assim maravilhosa. No final nós oramos e declaramos a bênção de Deus sobre nós.
Quando nós falamos de honra, é honrar pai e mãe, é honrar os seus filhos, é honrar o líder, é honrar o pastor. Está todo mundo escandalizado, né? Mas é verdade, a minha vida é um livro aberto, gente. Estamos em cima de um púlpito. Para mim é muito difícil falar isso. Mas só tem um jeito da bênção de Deus vir sobre nós. É quando nós reconhecemos que erramos, que falhamos, que negligenciamos, que pecamos e que devemos dar a devida honra àquelas pessoas que estão do nosso lado. Eu quero finalizar aqui, antes de convidar você para nós orarmos. Quero finalizar dizendo para o pastor Ronaldo: Deus, Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Ele te ungiu, te deu por profeta e nos presenteou para sermos um ajudador para ganharmos esta cidade. Deus, Ele tem um plano muito maior, pastor Ronaldo. O plano de Deus não é simplesmente esse. É muito maior e Ele já falou com o Senhor. Eu reconheço a autoridade que Deus colocou sobre a vida do meu pastor. E se Ele falar para mim que esse celular é redondo, eu vou falar que ele é redondo mesmo. Porque a visão espiritual você não entende, você não compreende. Muitas das vezes nós questionamos, né? Eu questionei. Poxa, mas o pastor lá me convidou para um congresso, para me ministrar num grande congresso, e ele... Mas Deus estava tentando moldar em mim um caráter que eu não tinha. Então aprenda. Não é que Deus gosta mais do pastor do que de você. Não é nada disso. É que Deus sempre escolhe uma pessoa para dar a direção para o povo. E Deus escolheu você, pastor Ronaldo, para nos guiar, para nos dar direção, para nos ensinar o caminho do reino de Deus e da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quero convidar você nessa noite, se coloque de pé. Quero orar por você que é líder, que por não entender, às vezes questionou, até mesmo falou, reclamou, mas hoje é dia de vitória para as nossas vidas. Quero que você saia do teu lugar, venha aqui, nós vamos orar. É um culto de líder, é um culto onde nós aprendemos a reconhecer que falhamos, que erramos,